Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e a gente vai estender um pouquinho mais nesse assunto do PL 1904/2024, que trata da criminalização do aborto a partir da 22ª semana de gestação, incluindo casos de estupro, incluindo também casos de crianças que são estupradas e acabam engravidando. Bom, nesse primeiro vídeo aqui, foi um vídeo do Metrópolis, né? Em que eles trouxeram uma especialista para falar quais as consequências desse PL na vida social, né, vamos dizer assim. Vamos dar uma assistida juntos aqui, deixa eu só consertar o volume e bora. Esse projeto, vamos assistir. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação com urgência de um projeto de lei que visa equiparar ao homicídio simples o aborto praticado após a 22ª semana de gestação. A iniciativa, se for adiante, gerará consequências especialmente cruéis para meninas e mulheres vítimas de estupro. Por várias razões, vítimas de estupro demoram mais a perceber que estão grávidas e a recorrer, a solicitar o procedimento de abortamento legal. Bom, primeiro ponto aqui então. Reparem bem. No vídeo que eu fiz, que foi lançado ontem aqui no canal, eu estava dizendo aqui, né, a plenos pulmões, que olha, em 5 meses, 21 semanas, você não consegue perceber que uma criança engravidou, certo? Esse foi um argumento. Agora, essa advogada está dizendo que não. Essa advogada diz que a vítima de estupro, por alguns motivos que ela não esclareceu, demora a perceber que está grávida. Beleza, é um ponto que eu não tinha pensado, eu admito isso, admito que eu estava errado nesse ponto, certo? Mas veja bem, a forma com que ela colocou aqui. A vítima de estupro, ela demora mais a perceber que está grávida. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, supondo que você tem intenção de engravidar, você está esperando aquilo, certo? E aí quando começa a aparecer os sintomas de gravidez, você já está mais atenta, porque você sabe, poxa, estou sentindo enjoo, estou desejando comer uns bagulho meio estranho, menstruação atrasou, enfim, né, todos os sintomas lá da gravidez. Agora, a vítima de estupro, pode ser que ela demore mais para perceber que ela está grávida, porque o trauma psicológico, eu, por exemplo, não consigo imaginar o trauma psicológico de uma vítima de estupro. Então, assim, várias questões biológicas são afetadas de acordo com o estado psicológico da pessoa, né? Faz sentido isso que ela está falando, vou dar o braço a torcer, vou dar um voto de confiança e vou acreditar no que ela está falando. Então, eu estava errado ao dizer que a vítima de estupro, dentro de 5 meses, não consegue perceber que ela está grávida dentro daquelas 21 semanas. Beleza? Então, vamos lá. Quando percebem a gravidez e decidem que querem interrompê-la voluntariamente, como a lei garante, outros empecilhos se colocam. Muitas vezes, não há hospital que realize o abortamento nas proximidades de onde essa vítima mora. Então o problema não está só na PL, não está só no PL, o problema está também em outras circunstâncias, certo? A gente tem falta de hospital. Falta de hospital é problema de quem? É da União, do Estado, do município, que não fornece esse serviço de saúde para as pessoas. Beleza, vamos ver o que mais que interfere aí. A viagem até a localidade onde a instituição realizará o abortamento pode ser custosa e a vítima não tem dinheiro para arcar com todo o trajeto. Certo. Tudo bem, a gente está falando de um caso aqui extremamente diferente, que é um caso de gravidez ocasionada por um estupro. Entendo. Geralmente, e aí a gente vai entrar num outro problema que vai interferir, vai dificultar cada vez mais essa questão do PL 1904, várias vezes, quando uma pessoa ela tem algum problema de saúde, que ela precisa de um atendimento especializado que fica longe da casa dela, o próprio Estado, por meio de um pedido na Justiça, fornece essa passagem para esse paciente em específico. Não estou dizendo que é o mesmo caso de uma pessoa que engravidou que seja vítima de estupro, tá? Estou dizendo em outros casos. Agora, o judiciário é lento demais. A gente reconhece isso. Eu trabalho no judiciário, eu posso dizer isso.
mas é culpa do pessoal que trabalha ali na base do cartório, não sei o quê. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes são advogados que ficam protelando o processo para poder ganhar tempo, para poder, sei lá, esperar o seu cliente pagar o próximo passo do processo, ou então para tentar ganhar tempo para elaborar melhor o recurso que vai usar, enfim. Ou o advogado não sabe atuar mesmo, né? Mas a culpa não é exclusivamente do cartório e também não é exclusivamente do advogado ou do cliente do advogado. Mas a verdade é que a gente tem um judiciário que é extremamente lento, certo? Então, nesse caso do aborto, que a advogada está explicando aí, que a pessoa teria que viajar para longe, será que o judiciário seria rápido o suficiente para garantir que essa pessoa recebesse o dinheiro da passagem para ir até a outra cidade e praticar esse aborto legalizado? É uma outra questão que a gente põe, que não está prevista também nesse PL, e que é um problema grave que precisa ser raciocinado. A gente tem o problema da falta de hospital, que o PL não trata. A gente tem o problema da locomoção, que o PL não trata. Vamos ver o que mais que ela fala aí. Médicos, hospitais, não raro se recusam a realizar o aborto legal, o que exige da vítima que entre no judiciário, que passe por mais esse procedimento burocrático e demorado para poder exercitar um direito que a lei já prevê. Tá, eu só queria entender o porquê que o médico, e eu não estou questionando o que ela está falando, eu não estou questionando o argumento dela, eu estou realmente fazendo uma pergunta legítima aqui. Por que o médico ou no hospital se negaria a realizar um aborto previsto na lei? Isso aí não é um tipo de problema que o projeto de lei pode prever. A lei que permite o aborto em caso de estupro já existe, certo? Está lá nos crimes de infanticídio previsto no Código Penal. Essa exceção já existe. Agora, por que o médico ou a entidade inteira, o hospital todo, se negaria a realizar esse procedimento? Seria por motivos morais, por motivos religiosos? O que impede, né, esse profissional, que a gente considera ser um profissional, de realizar esse procedimento para, pelo menos, mitigar o sofrimento dessa vítima? Não me parece ser um problema que possa ser resolvido por lei, porque na lei já está. Esse médico ou esse hospital que se negar a realizar esse procedimento previsto em lei pode ser processado? Eu entendo que possa. Pode ser processado não apenas na esfera civil, né, na questão de dano moral e o caramba, mas assim, eu não tenho certeza do que eu estou dizendo aqui, mas me parece que poderia ser, inclusive, processado na esfera criminal. Um absurdo você não fornecer um serviço para uma pessoa que tem direito a esse serviço, estando esse serviço previsto em lei. Também não é uma questão que possa ser tratado por esse projeto de lei. São várias as razões pelas quais gravidez, em caso de estupro, tende a ultrapassar a 22ª semana. Se esse PL for aprovado, virar lei de fato, ele funcionará como mais um fator de estrangulamento ao exercício do aborto legal por mulheres que tenham sido estupradas. Mulheres e crianças. Não podemos nos esquecer que existem também crianças, meninas abaixo de 14, 12 anos, que sofrem violência sexual no seio familiar, demoram muito a perceber que estão grávidas. Preciso que o corpo fale, que outra pessoa veja que aquele crime aconteceu e que gerou essa consequência na menina ou na infante que foi abusada, para que se recorra ao exercício do aborto legal. E quando essa percepção acontece, a gestação já está em estágio avançado. São essas pessoas, são essas vítimas desse tipo de violência que sofreram mais. Bom, então aí você vê, eu não peguei o nome da advogada no começo da matéria aí, mas assim, você vê como você pode refutar um projeto de lei. Olha, vocês estão querendo estabelecer aqui um marco temporal de 22 semanas para que essa prática desse aborto se torne ilegal, se torne
uma prática de homicídio, porque no fim das contas eles estão tentando comparar, sim, o aborto acima de 22 semanas, mesmo em caso de estupro, como homicídio, certo? Então, tudo que essa advogada disse aqui me parece sensato, me parece plausível, eu estou pendendo a acreditar nela, pelo modo com que ela refutou esse projeto de lei, certo? Diferente daquele camarada do vídeo de ontem, que simplesmente não quis sequer argumentar essas coisas comigo. Simplesmente excluiu minha mensagem e me bloqueou das suas redes sociais. Beleza? Assim você forma um diálogo. Eu tinha uma opinião formada porque eu li o texto seco da lei. Agora, eu estou... Não digo que eu estou mudando de lado, mas eu estou compreendendo melhor as pessoas que são contra a partir dos argumentos dessa pessoa que a gente está vendo aqui, certo? Então, esse vídeo aqui é para mostrar como que você refuta, como que você constrói argumentos contra o projeto de lei 1904, beleza? Agora a gente vai ver o exemplo contrário disso. A gente vai ver um debate entre duas pessoas para você ver como você não defende o PL 1904-2024. A gente fala do projeto aí do aborto que equipara essa prática com o crime de homicídio. Teve urgência aprovada ontem, agora os debates, claro, vêm se acirrando. Esse projeto deve ir ao plenário da Câmara dos Deputados a qualquer momento. A gente quer saber a sua opinião. Você é contra ou a favor do aborto em casos de estupro? Bom, aí já começa a pergunta errada. Você é contra ou a favor do aborto em caso de estupro? Isso não é o que o PL está discutindo. O PL não põe em xeque o aborto em si. Ele dá um marco temporal. Fala, olha, você tem 21 semanas para você realizar o seu aborto, caso você tenha sido estuprado. A partir da 22ª, você não pode mais realizar esse aborto, porque se você fizer, a sua conduta vai ser comparada ao crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. E, inclusive, por isso, o crime, né, desse aborto com a gestação superior a 22 semanas, tem uma pena mais alta para a mulher que foi estuprada. Porque o homicídio em si tem uma pena mais alta para o crime de estupro. Porque um é o crime contra a vida, o outro é o crime contra a dignidade sexual. Você está matando uma pessoa, e eu não estou falando aqui do aborto, da retirada do feto, eu estou falando do crime previsto no artigo 121, que é o homicídio. Você está tirando uma vida, e o outro você está atentando contra a dignidade pessoal da pessoa. Contra a dignidade sexual da pessoa. E aí você tem esses equilíbrios entre uma coisa e outra, e a vida pesa mais, né, dentro do direito, a vida tem um peso maior do que a dignidade sexual. O homicídio tem uma pena maior do que a pena de estupro. Porque um você está tirando uma vida, o outro você está só destruindo a pessoa psicologicamente, enfim. Só isso está acontecendo. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para as nossas participantes aqui desse debate que a gente vai promover aqui no Poder Expresso. A gente está aqui conectado com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e também com a deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não existe nenhum deputado representante de São Paulo para defender isso? Porque, assim, a esquerda já considera a galera do Rio Grande do Sul como nazista e o caramba, né? Você fala que você é gaúcho, tem cabelo amarelo, zóio azul e sobrenome alemão, você já tá fudido na mão desses caras. Mas tudo bem, né? Às vezes eram só as pessoas que estavam disponíveis no momento em que o noticiário estava gravando, sei lá. Esse é o nosso pontapé inicial aqui da nossa conversa. Sâmia Bonfim e Franciane Bayer, começando por você. Sâmia, te agradeço demais pela presença. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que te agradeço. E respondendo a sua pergunta, né? Esse projeto de lei ele é muito grave porque ele quer retroceder na lei de 1940, que diz que as vítimas de estupro podem interromper a gestação, ou seja, podem recorrer ao aborto. Bom, o que ele diz para essas vítimas de estupro, esse projeto de lei? Olha, não basta você ter sido estuprada, não basta você ter ficado grávida depois desse estupro, você ainda pode pegar 20 anos de prisão se você disser, não, eu não serei mãe do filho de um estuprador. Esse argumento da Sâmia é uma bosta, né? É aquele argumento radical que a gente já viu, que fala, não, você foi estuprada? Foda-se, você vai ter que se virar mãe agora, você vai ter que ter essa criança aí e bora lá,
né? Esse argumento é uma bosta, sinceramente. Eu prefiro muito mais os argumentos da advogada do primeiro vídeo do que os argumentos da Sâmia. Vamos ver que ela ainda não terminou de falar. Isso vale para mulheres, mas vale também para meninas, porque eu queria lembrar que mais de 70% dos casos de violência sexual no Brasil acontece com menores de idade. Mais de 60% dos casos de vítimas de violência sexual, elas têm até 14 anos de idade. E que são as mesmas que vão recorrer ao aborto depois das 22 semanas. Por que esse tempo gestacional? E eu queria me debruçar um pouquinho sobre isso. Não é por uma opção, porque criam uma ideia de que essas mulheres ou essas meninas ou são relapsas ou são perversas. Ora, deixaram de chegar até as 22 semanas para recorrerem ao aborto. Não, são 22 semanas porque muitas das vezes as próprias meninas não conseguem identificar nem sequer que foram vítimas de um estupro. O caso de estupro, né, quando ocorre com criança, geralmente são pessoas da família, pessoas em quem elas depositam confiança e são pessoas que elas não têm a capacidade de notar a malícia daquilo que aquela pessoa está fazendo com ela, certo? Pelo menos é o que eu imagino. Se eu estiver errado, vocês fiquem livres aí para me corrigir. Por isso que eu tendo a concordar com isso que a Sâmia disse, da pessoa não saber que foi vítima de estupro. Porque, assim, dependendo da idade da criança que foi estuprada, ela não vai se ligar que o que aconteceu com ela é justamente aquilo que acontece quando você quer fazer um bebê, certo? Então, nesse ponto aí, eu tendo a dar razão para a Sâmia. Não conseguem fazer a denúncia, procurar ajuda, acessar o serviço de aborto. Aliás, muitas das vezes descobrem por elas que elas estão grávidas. Então, o tempo gestacional acaba chegando algumas vezes a 22 semanas. Mas tem um segundo motivo, porque são uma série de obstáculos e barreiras para acessar os serviços de aborto legal. Não fossem essas barreiras, o tempo gestacional também seria inferior às 22 semanas. Agora, concretamente, o fato de ser 22 semanas não muda o fato de que aconteceu um estupro. E não é justo que essa vítima vá para o banco dos réus. Não é justo que a vítima vá para o banco dos réus, realmente. E o PL não fala nada de alterar o fato do estupro, né? Não sei, pouquíssimas pessoas viram os vídeos por completo aqui no canal. O PL não fala a respeito da descriminalização do estupro, certo? O PL fala, você foi estuprada, você tem 21 semanas para realizar esse aborto. Se não fizer em 21 semanas, e fizer depois, né, desse tempo, você vai incorrer no crime de homicídio. De novo, os mesmos argumentos que a Sâmia usa aqui foram os usados pela advogada no vídeo anterior que a gente acabou de ver. Só que o jeito que a Sâmia põe esses argumentos aqui não são tão completos como foi o da advogada. Imagino eu que porque a advogada teve tempo de se preparar para poder elucidar melhor as coisas que ela queria dizer. A Sâmia, a gente viu ali no canto superior da tela, está ao vivo, né? E quando você vai conversar ao vivo, né, quando você vai debater ao vivo, enfim, você pode programar o que for na sua cabeça para você dizer que quando chega na hora H, acende a luz vermelha da câmera, você está lá falando, você se perde completamente. Porra, eu passo isso fazendo meus vídeos aqui, imagina ela que está ao vivo falando para o SBT, que é uma rede nacional de televisão. Sâmia Bonfim, pessoal de São Paulo, falando sobre o PL do aborto que avança na Câmara dos Deputados. Aqui com a gente também, Franciane Bayer, dos Republicanos do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, deputado. Boa tarde. Contra ou a favor do aborto em caso de estupro? Outra vez uma pergunta imbecil, né? Você é contra ou a favor do aborto em caso de estupro? Olha, para você ser contra aborto em caso de estupro, você tem que ter uma ideologia praticamente fanática, né, a respeito de alguma crença que te impeça de pensar no bem-estar da vítima que foi estuprada. E assim, sinceramente, de pensar no bem-estar da criança também. Boa tarde, Jesus, boa tarde a todos que nos acompanham. Sou contra o aborto desde a sua concepção, em qualquer momento, mas vale destacar muito aqui nesse projeto que quando a gente fala em 22 semanas, nós estamos falando em 5 meses de gestação, onde o bebê já está formado e tem condições de sobreviver fora do útero. E a maneira com que o aborto é praticado, nesses casos, a partir de 22 semanas, que é o procedimento usado, que é o de assistolia fetal, a maioria das pessoas já conhecem, já deve ter visto, é um procedimento onde é injetado uma agulha através da barriga da gestante até o coração do bebê, algumas vezes mais de uma vez aplicado até encontrar o ponto certo do coração do bebê, onde é aplicado cloreto de potássio para induzir a morte deste bebê. E depois há uma indução de um parto normal ou uma cesárea para retirada do bebê morto. Então, não importando aqui o nível que está a partir de 22 semanas, a mulher ou a menina, adolescente, ela vai passar por um procedimento de parto, ou normal ou cesárea, para retirar o bebê morto. Bom, então o argumento da deputada é que não vai fazer diferença, né, o aborto
realizado a partir da 22ª semana, ou o parto, né? Não tem uma diferença entre o aborto ou o parto, porque o procedimento é praticamente o mesmo, e pela linha de raciocínio dela ali, o aborto em si chega a ser até mais incômodo, mais doloroso, porque você tem um procedimento de matar o feto primeiro, antes de poder tirar ele de dentro do ventre da mulher. Tá. Não me convenceu muito, não, né? Se vai parir essa criança, então que faço parte de uma criança viva. Esse é o argumento dela. E é por isso que eu disse que não é assim que você vai se posicionar a favor desse projeto de lei, porque o argumento dela foi bem fraco, né? E assim, eu detesto o PSOL, eu não gosto dessa Sâmia, mas logicamente, pensando, os argumentos dela fazem um pouco mais de sentido do que o da outra deputada. Vamos ver como é que segue a discussão. E o que nós trazemos nesse projeto é a criminalização deste ato de matar um bebê inocente no ventre. E é preciso fazer um parênteses e lembrar aqui que a nossa legislação, muitos não falam sobre isso, o ECA ampara a adoção, a entrega para adoção voluntária. Então, essa menina, essa mulher que é vítima de estupro, e aqui ninguém está escondendo ou passando, né, pano sobre o crime do estupro. Uma coisa é o crime do estupro, é o estuprador que tem que ser punido, e outra coisa é a criminalização do aborto a partir de 22 semanas. A nossa legislação traz a adoção voluntária, a entrega voluntária, que a menina tem todo o resguardo da lei, onde ela nem vê a criança, e ela vai passar por um procedimento até menor do que o aborto. Ela vai passar pelo mesmo procedimento de indução do parto ou da cesárea e a entrega deste bebê para adoção. Aí complicou, né? Eu recomendo e até mesmo desafio qualquer pessoa que chegar a assistir esse vídeo, seja agora, seja no futuro, ir até a vara da infância e juventude e questionar, né? Falar, olha, eu gostaria de saber onde eu posso ter acesso à lista de crianças que estão para adoção, porque eu quero comparar quantas crianças estão esperando adoção e quantas pessoas estão querendo adotar. Ou seja, apesar de você ter esse instituto da adoção, né, da entrega para adoção, cara, não é todo mundo que quer adotar uma criança. As pessoas mal estão tendo filhos ultimamente. Existem muitos casais que não têm filhos. Seja por motivos de saúde, seja por motivo econômico, ou sabe Deus o quê, mas muitas pessoas não estão mais tendo filhos. E muitas não querem ter. Existem as pessoas que querem, sim, adotar, existem pessoas que adotam 4, 5 crianças, até mais, mas são exceção. Não é todo mundo que quer adotar que vai adotar um casal de irmãos, por exemplo. E aí você fala, não, beleza, caso de estupro, vamos entregar essa criança para adoção. Aí a criança é adotada, é amada pela família, passa tempo com a família e tudo mais. Aí quando cresce, vai crescendo, vai percebendo, pô, tem alguma coisa errada, né? Mãe, e aí? Ah, filho, você é adotado. Poxa, mas quem que são meus pais biológicos? Ah, não tem como saber, porque seu pai era um estuprador, engravidou sua mãe, e a sua mãe te entregou sem querer sequer olhar para sua cara. Faz sentido isso? Isso aí, como que funciona isso psicologicamente, né? Que a mãe já está abalada pelo crime que ela sofreu, e aí tem essa criança também, esse adolescente que depois que cresce tem esse insight também, e sei lá. Bom, o que a deputada desconsidera, na verdade, é o fato que levou a esperar chegar a 22 semanas. Eu quero lembrar do caso de uma menina que, em 2020, com 16 semanas, ela procurou o direito ao aborto legal previsto em lei desde 1940. Foi negado por um juiz. Depois, houve inclusive a atuação da ex-ministra dos Direitos Humanos e houve uma turba de pessoas na porta dos hospitais, perseguindo ela na casa dela para que ela não pudesse realizar aquilo que é previsto na lei. Ela só conseguiu acessar o serviço de aborto legal depois das 22 semanas, na cidade de Recife, que é onde também tem um hospital que realiza esse procedimento. Ou seja, a culpa não é da vítima, dela só conseguir acessar o serviço de aborto legal com 22 semanas. Certo. A culpa não é da vítima, realmente. Mas e aí? Está sendo feita alguma coisa no Congresso Nacional a respeito disso? Está sendo feita alguma coisa no Congresso Nacional para ampliar o número de hospitais que realizam esse procedimento, para dar o transporte para as pessoas que não têm condições de chegar aos hospitais que realizam esse procedimento? Agora, isso que ela falou também é um ponto importantíssimo nessa discussão. As pessoas de fora
quererem impedir ela de realizar esse aborto, mesmo ela sendo vítima de estupro. Quer impedir por quê? Qual que é o seu interesse nisso? Você vai sustentar essa criança? Você vai dar a educação e a segurança que ela merece? Você vai fornecer os momentos de lazer que ela precisa? Como que... Ah, não, você vai ter o filho porque você está grávida e porque é uma vida e porque não sei o quê. Tá, a criança nasceu e agora, José? Não, aí você dá para adoção. Tá, então você não quer adotar? Não. Dá para adoção aí. A culpa não é da vítima, que ela passou por uma situação de estupro e que ficou grávida. E também me espanta, para ser sincera, essa lógica de, bom, é só entregar para adoção. Parece que a gente está falando meramente de um corpo ou de um ventre que está ali para reproduzir, para satisfazer socialmente os anseios do seu estuprador. Ali tem um ser humano, tem uma criança que está passando por uma série de sofrimentos físicos, psicológicos. Bom, eu sou mãe, eu tenho um filho de 3 anos, eu já fiquei grávida, eu sei o que significa uma gravidez, sei o que significa um puerpério, que é o processo do pós-parto, e sei o que significa também o cuidado com uma criança. Isso é maravilhoso, eu adoro ser mãe, mas porque isso para minha vida significou um amor, uma esperança e uma escolha. Isso não significou uma tortura, não significou uma violência, e eu sou uma mulher adulta, eu não sou uma criança. Agora, veja o poder por trás da fala da Sâmia, né? Então, tipo assim, não, ser mãe é ótimo, eu adoro ser mãe, tenho uma filha de 3 anos, mas foi uma escolha. Então tem amor envolvido ali, né? O amor entre os pais e o amor dos pais com a criança e tudo mais. E aí, depois de criar esse cenário, ela já joga para baixo tudo e fala, não, mas tipo, se fosse tortura e não sei o que e tal, eu sou uma mulher adulta, eu não sou uma criança, ela já quebra no meio todo esse argumento, né, da outra deputada, que fala, não, faça o parto, né, realize o parto, e depois você dá para adoção. Eu já desconfiava que não era bem assim, né, mas olha, eu com 37 anos de idade, nunca pensei na minha vida que eu fosse concordar com a pessoa do PSOL, principalmente. Se coloca uma régua de moralidade sobre alguém que não teve nenhum direito de escolha de entender o que está acontecendo. E eu quero lembrar novamente, é dentro das residências onde mora o maior perigo. E o projeto de lei, da forma como ele está apresentado, o que ele diz? Você, menina, vai ficar até 20 anos na cadeia. O seu estuprador vai ficar 8 anos, caso ele seja pego. Então, o problema é isso. Essa comparação legal? Tudo bem, assim, supondo que o projeto seja aprovado e tudo mais, tal, a mulher vai ficar presa tantos anos se ela praticar o aborto, não sei o que, tal, e o estuprador só fica até 8. De duas, uma. Ou a gente revê esse marco temporal do projeto de lei, ou cancela, sei lá, reprova o projeto de lei por inteiro, ou, se o problema for só o tempo, aumenta a pena do crime de estupro. Que, aliás, eu pessoalmente acredito que deva ser pena de morte, especialmente se acontecer no núcleo familiar. Especialmente se acontecer entre pai e filhos, entre tio e sobrinho. A gente vai chegar nesse assunto aí. Vamos ver essa discussão. Porque os congressistas brasileiros estão mais preocupados em te tirar do banco da vítima para colocar no banco dos réus do que de coibir a prática desses estupradores ou de dar a pena necessária para a gravidade do que eles cometem. Como que a gente coíbe a prática de estupro, Sâmia? Tem muita gente falando de castração química por aí. Funciona. Como que você vai coibir isso? Tratamento psiquiátrico para o estuprador? Deixar as penas para o crime mais severas? Porque o cara tá pouco se lixando, o que vai acontecer com ele. Ele vai pensar no que ele está fazendo na hora. Para ele é o prazer momentâneo que importa. Aí depois, na hora que a polícia bate na porta, algema o cara e carrega para fora, aí não, se arrepende, que não sei o quê, aí é coitadinho. Não, mas tem que ver que ele é doente, né? É uma doença que ele tem, não podemos ser muito duros e tal. Cara, vocês têm que decidir o que vocês querem, velho. Ou vocês cagam ou vocês saem da moita. Não dá pra fazer os dois. Ou você quer que o estuprador se foda, ou você quer passar a mão na cabeça do cara, porque, não, tadinho, nossa, ele é doente, ele precisa ser tratado, isso aí é doença mental. Então é isso, se recrimina essa menina, coloca ela na prisão, coloca todos os profissionais que estão envolvidos também na prisão, mas não se dá acesso a contraceptivos, não se dá direito à educação sexual, não se previne que os casos de estupro aconteçam. De novo, como que você vai prevenir estupro? Qual que é a causa do estupro? Porque até ela falar isso, eu concordava com ela. Você não tem essas coisas, né? Ou tem e não chega essas informações às pessoas.
ou tem, essas informações chegam às pessoas e as pessoas simplesmente ignoram porque acham que com ela nunca vai acontecer. Mas qual que é o motivo principal de acontecer um estupro? É um crime de oportunidade? É uma doença mental que acaba fazendo com que o portador dessa doença cometa esse tipo de crime? Como que isso pode ser tratado, se for o caso de uma doença mental? Mas aí não adianta você trabalhar o psicológico do cara, você tem que dar um jeito de reduzir a libido dele. Como que você vai reduzir a libido dele? Fazendo com que ele procure prostitutas que tenham um biotipo parecido com o de garotas menor de idade? Qual que é a sugestão? Porque a crítica tá boa, né? A argumentação tá boa. Agora, por trás dos argumentos tá meio fraco. De novo, eu entendo, tá ao vivo, não tem como se preparar o suficiente para falar sobre isso ao vivo, né? Mas se ela pudesse desenvolver essa linha de raciocínio, eu acredito que ela conseguiria reverter vários votos que hoje são a favor do PL. Eu tô quase convencido, cara. Se constrói uma cultura de estupro, quem é que não lembra do ex-presidente da República dizendo que pintou um crime com adolescentes de 14 anos aqui no entorno do Distrito Federal? Se constrói uma cultura do estupro na sociedade e aí a vítima, depois ela é penalizada, ela é julgada, porque algumas pessoas têm uma concepção moral ou religiosa e acham que ela não tem direito de viver a sua infância, de se envolver, de se tornar uma adolescente e depois se tornar uma mulher mãe, feliz da sua escolha, das suas realizações. Eu acho isso uma tortura absurda e é o maior retrocesso em 100 anos para as mulheres brasileiras e é grave essa mensagem dos congressistas. Olha, estupradores, podem comemorar, porque a nossa preocupação, dizem esses congressistas, é colocar essas meninas na cadeia. Deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, isso pode vir a acontecer de fato? O estuprador ficar 8 anos na prisão e a vítima do estupro chegar a ficar 20 anos na prisão? Isso vai depender muito do Congresso, porque está tramitando e avançando penas mais duras para estupradores. Mas o que acontece, infelizmente, é que muito da parte da esquerda não concorda com essas punições. Avançou na CCJ do Senado, mês passado, a castração química para o caso de estupro. Está e tem projetos na Câmara dos Deputados no mesmo sentido de endurecimento de pena do estupro. Mas nós temos uma esquerda que é favorável à saidinha do estuprador, né? Que ele pode sair, cometer o crime de novo e voltar e tudo continua como era antes. Nós estamos falando aqui de vidas, bem como falou a deputada. A vida do bebê também é importante. Ele também é um ser humano. E nós estamos falando de impacto psicológico, de gestação. Eu também sou mãe de 2 filhos, também já passei pela gestação. A minha pergunta é, e passar pelo aborto? Não tem um impacto psicológico? Não tem, como eu falei aqui, o aborto a partir de 22 semanas, ele vai ter o mesmo procedimento de um parto normal ou de cesárea, na verdade pior, porque é induzida a morte do bebê e depois induzido o parto. Essa menina, ela vai passar pelo mesmo procedimento. Ela já está abalada. Eu concordo completamente que a gente precisa de políticas públicas de amparo para essas mulheres, para essas meninas, psicológico, apoio junto, falar de educação sexual, de prevenção, de cuidado e de punir o estuprador. Bom, então aqui a gente viu que existe um consenso entre direita e esquerda a respeito do que pode ser feito preventivamente. O que está faltando para trabalhar em cima disso no Congresso Nacional e aprovar essas coisas? Que esse crime seja penalizado, mas eu não posso justificar que a vida do bebê é menos importante que a vida dessa mulher ou dessa menina. Nós temos como trabalhar a importância e o cuidado de todas as vidas, afinal, não são todas as vidas que importam, é isso que nós temos trabalhado, e a nossa ciência diz que uma célula é vida. Um bebê de 22 semanas, ele está formado e ele sobrevive fora do útero, então ele é uma vida perfeita que merece ser preservada. Esse procedimento do aborto, ele é proibido em animais desde 2012. Porque o Conselho Veterinário não aceita a brutalidade com que ele é realizado. Nós temos médicos que não aceitam esse procedimento, não aceitam realizar esse procedimento, e muitas vezes estão sendo obrigados a realizar um procedimento. E é nesse amparo que essa legislação vem, amparando os médicos que não querem realizar e amparando o bebê, e sim, todas as meninas e mulheres devem ser amparadas e as vidas preservadas. Cara, só por essa fala a gente percebe que essa discussão é muito mais complicada do que a gente imaginava, né? Realmente, você tem ali todas as consequências para a mulher vítima de estupro, ou para a criança vítima de estupro, e para o bebê, né? E, cara, é muito complicado se posicionar num caso desse, né? É muito complicado se posicionar num caso desse. Eu estou aqui revendo meus conceitos, e eu acho que, pelo menos, esse parágrafo 2º que eles estão querendo colocar no artigo do Código Penal, que fala sobre o aborto em caso de estupro, isso aí deveria ser vetado. Pelo menos isso aí. Pelo menos esse parágrafo 2º, que querem colocar, salvo engano, no artigo 146 do Código Penal, depois eu vou conferir por aí na tela para vocês, deveria ser revogado desse PL.
não tem como realizar um aborto a partir de 22 semanas sem essa brutalidade que hoje não é nem permitida desde 2012, nem em animais, e querem realizar em bebês inocentes. Deputada Sâmia Bonfim, suas considerações finais. Não é verdade que os médicos são obrigados a realizar o aborto caso eles não queiram. Existe um termo chamado objeção de consciência, que é o direito de todo profissional de saúde. Então, não há nenhum médico que seja obrigado a realizar. Isso é simplesmente mentira. E entendo que a deputada defenda a proteção das crianças, prevenção, educação sexual, mas nada disso está no projeto 1904. Olha, é interessante isso aí que a Sâmia falou, né? Então, o profissional de saúde, ele tem o direito de se recusar a realizar esse procedimento. Esse é um outro problema envolvendo esse projeto de lei. Porque se o profissional de saúde, ele tem essa capacidade de escolher se ele vai fazer esse procedimento ou não, deveria existir alguma ferramenta, alguma possibilidade dentro desse projeto de lei que permitisse a extensão do prazo de aborto para vítima de estupro, caso houvesse recusa do profissional de saúde em realizar o procedimento. Alguma janela deveria se abrir para que a decisão de um profissional de saúde não torne, né, uma vítima de estupro, não transforme essa vítima de estupro em uma homicida. Porque não é culpa dela, são fatos alheios à vontade dela, que estão impedindo ela de realizar o aborto dentro do prazo legal. Né? Então, e aí, como é que fica? A gente vai obrigar o profissional de saúde a realizar um procedimento que ele não quer realizar, ou a gente vai aumentar o lapso temporal para que a gestante tenha um prazo maior, caso o profissional de saúde tenha se negado a realizar o procedimento. Já é outra coisa para poder conversar a respeito desse PL aí, que está difícil, tá difícil. Não que eu seja assim, um defensor ferrenho do PL. Eu só não gosto das mentiras que a esquerda, especialmente o pessoal, está desenvolvendo para tentar virar a opinião pública contra o projeto de lei. Tudo que a gente viu aqui até agora faz muito sentido, tanto a fala da advogada quanto a fala da Sâmia. E sinceramente, os argumentos da deputada Franciane Bayer aí não me convenceram nem um pouco. Né? Tá muito assim, um gosto de moralismo com fundinho religioso, sabe? Assim, um negócio meio... Mas vamos lá. Cujo regime de urgência foi aprovado no dia de ontem. Se é a favor dessas matérias todas, que se proponha um projeto que se coloque em regime de urgência, que não tem a menor dúvida, que contará com o nosso voto, com o nosso apoio. A gente está discutindo esse PL, que na prática revitimiza as vítimas de violência. De fato, o aborto tem também um impacto psicológico. É importante dizer isso, porque parece que somos adoradoras da prática do aborto, que as pessoas fazem porque querem, fazem porque gostam, não. Isso é uma caricatura que se cria das vítimas de violência sexual, de mulheres e de meninas. É um instrumento necessário para que ela não seja revitimizada. Essa fala da Sâmia aqui, eu já discordo. Porque, assim, existem, sim, muitas mulheres, geralmente são mulheres novas, né, que elas lutam, sim, pelo direito ao aborto livre. Meu corpo, minhas regras, aquela caralhada toda. Então, assim, você vai pra balada, encontra um cara, tem uma relação com esse cara, acaba engravidando, não quero ter esse filho, vou abortar. Existe, sim, um bando de mulher defendendo esse tipo de aborto, do qual eu sou contra. Aliás, eu sou contra. Na verdade, não. Eu não sou contra esse tipo de aborto, não, porque eu acho que pessoas que são a favor do aborto, simplesmente por uma conveniência, não deveria sequer se reproduzir. Então, sim, pode abortar essa galera aí, sim. Mas no caso de estupro é um caso diferente. É um caso que a pessoa não teve opção em participar daquela relação sexual. Então, ela deve, sim, ter a sua possibilidade de exercer o aborto. Agora, o problema estava sendo prazo, até 21 semanas. Depois da 22ª, é crime, é homicídio. Já foram apresentados os motivos pelos quais esse prazo de 22 semanas, 5 meses, pode não ser suficiente para que a vítima realize o aborto legalizado. A falta de locais que realizem o procedimento, os profissionais se negarem a realizar o procedimento, a distância entre a vítima e o local que realiza o procedimento, enfim. Então, esses são bons argumentos contra o projeto de lei. E não chegar dizendo, a extrema-direita quer que a criança seja mãe. Isso é coisa de filha da puta. Serão 2 crianças vítimas e suscetíveis à vulnerabilidade, principalmente considerando que é dentro de casa que acontece. Como eu disse, o estuprador comemora que a preocupação do congressista é colocar a vítima no banco dos réus e não colocá-lo no banco dos réus, mas ele vai comemorar em dobro, porque serão 2 crianças para que ele possa seguir abusando sem ir para a cadeia. Se for, serão 8 anos. Deputada Franciane Bayer, Republicanos do Rio Grande do Sul, suas considerações finais.
Quando a gente está falando do PL 1904, parece que a gente lê projetos diferentes. Nós temos aí lados ampliando a defesa do estuprador, sendo que em momento nenhum há citado diretamente a questão do estuprador. Como bem falou, vamos falar em outro projeto de políticas públicas para as crianças, que existem inúmeras leis, nós temos uma das melhores legislações do mundo, que é o ECA, na proteção da criança, e criminalmente também, vamos fazer avançar os projetos que criminalizam o estupro e que punam. E eu quero ver se a bancada da deputada e a bancada da esquerda vai estar junto com a gente punindo o estuprador com a castração química, proibindo a saidinha desse estuprador da cadeia. Mas eu preciso dizer aqui que esse posicionamento, eu ouvi que muitas vezes é religioso, não. Esse posicionamento, e o Congresso tem caminhado para isso, é porque é a maioria do povo brasileiro que nós representamos. Nós temos pesquisas, mais de 70% do povo brasileiro é contra o aborto. Essa questão de pesquisas, né, cara, eu sou o tipo de pessoa que tem um problema muito grande em acreditar em pesquisa, né, porque geralmente a pesquisa tem um viés, né? Geralmente alguém contrata um instituto de pesquisa para fazer uma pesquisa para tentar demonstrar algo a favor de quem contratou. Eu, particularmente, nunca fui questionado a respeito disso, né? Se você foi ou não foi, já deixa aí nos comentários também, porque não lembro de ninguém ter perguntado nada para mim. Mas vamos lá. E é isso que esse Congresso tem mostrado, esse Congresso eleito, sim, na sua maioria conservador, de defesa da vida e contra o aborto. E nós estamos trabalhando em todas as esferas, criminalizando o estuprador, amparando a criança que precisa e protegendo a vida desse bebê desde a sua concepção contra o aborto. Deputada Franciane Baia, do Republicanos do Rio Grande do Sul, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, agradeço demais. E acabou? Bom, rapaziada, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, que ele vai ilustrar o motivo de eu, pessoalmente, ser a favor da pena de morte para alguns casos aqui no Brasil. E olha, esse foi um dos casos mais absurdos que eu já vi na minha carreira. Um homem de 59 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha de 17 anos. Estava internada sem conseguir falar em uma UTI de um hospital em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. O crime teria acontecido em maio. O caso foi revelado pelo professor repórter da Rede Globo. A jovem teria sofrido uma parada cardiorrespiratória depois de fumar um cigarro eletrônico. Ela tem asma, tinha esquecido o medicamento, ficou muito tempo sem oxigênio. A equipe do hospital começou a desconfiar de uma reação anormal da adolescente sempre que o pai se aproximava e decidiu gravar. Para dar uma ideia para vocês, os batimentos cardíacos considerados normais na gente ficam entre 50 e 90 batimentos por minuto. Os da garota iam para 190 quando o pai chegava perto. Nas imagens é possível ver o suspeito acariciando os seios da menor por baixo do avental e testemunhas afirmaram em depoimento que ele também teria aberto a fralda dela e tocado a região genital. A vítima passou por um exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal e o resultado confirmou que as lesões apresentadas pela adolescente são compatíveis com a prática de atos libidinosos. O pai foi preso, mas a defesa nega veementemente a acusação. E fica aqui um questionamento. Se esse homem for condenado da acusação de abusar da própria filha, pode ficar até 15 anos preso por estupro de vulnerável. Mas se ela ficasse grávida depois de ser estuprada pelo pai e quisesse abortar, mesmo o caso sendo previsto por lei, poderia ficar presa por até 20 anos, de acordo com esse projeto que foi aprovado ontem na Câmara. Você acha que isso está certo? Diz aí pra gente. Não, cara, não acho que está certo. Primeiro, o debate público não vai para frente por causa disso. Que as pessoas elas ficam sensacionalizando demais o assunto, né? Nossa, você é a favor, então, da pessoa estuprada ser obrigada a gestar? Não, não sou, cara. A pessoa foi estuprada, não tem que ter o filho do estuprador. E é por isso que eu acho que o estuprador tem que ser morto. É por isso que eu acho que estupro tem que estar no rol dos crimes que são punidos com pena de morte. Por que você vai deixar um cara desse vivo? A própria filha, velho. A própria filha do cara, na UTI. A menina não tava usando fralda, velho. Ela não consegue se comunicar. Mas o corpo fala. O cara chegava lá, o batimento cardíaco de 90, sei lá, subia para 170, igual estava na imagem ali. Eu não sei como que as pessoas têm coragem de ver um negócio desse e falar, não, essa pessoa não tem que morrer. Como não? E tem gente que faz isso com crianças de 4 anos, 3 anos, sei lá, dentro da própria casa. E você vai falar para mim que não, vamos reabilitar esta pessoa. Vai reabilitar o quê, cara? Olha o que esse cara tá fazendo, irmão. Vai falar para mim que tem que manter vivo um ser desse aí, que faz isso com uma pessoa que tá na UTI, tendo que usar fralda. Tem como trazer esse cara de volta? Não para a sociedade, mas para um estado de civilidade? Tem como não querer meter chumbo num cara desse? Ah, então, mas o direito à vida, né, os tratados internacionais, porque os direitos humanos, né, aí entra direitos humanos. E o mais incrível dessa reportagem é o repórter falando, não, a defesa nega veementemente todas as acusações. Velho, tá gravado.
tá em vídeo. Uma coisa, meu irmão, eu vou falar um negócio para você, né? Dica de professor mesmo de direito. Uma coisa é você defender uma pessoa inocente que não cometeu um crime. O cara está sendo falsamente acusado do crime de estupro. Você vai, coleta todos os dados possíveis, constata que aquele cara é inocente, apresenta a defesa. Olha, não foi meu cliente que fez. Agora, outra coisa é você pegar um cara que é culpado e fazer o possível para que a pena dele seja justa. É outra história, é diferente. Não, meu cliente realmente cometeu isso, tal, mas a pena que vai ser aplicada a ele tem que ser justa. Aí você vai correr atrás de causa de diminuição de pena, de atenuantes. Vai se certificar que o cumprimento da pena seja justo. Mas o cara é culpado, você sabe disso, ele sabe disso, o juiz determinou isso em sentença penal condenatória transitada em julgado. E é isso que você vai fazer, velho. Agora, você pega um cara, você tem imagem do cara fazendo coisa errada e você vai, não, meu cliente é inocente. Não é ele, isso é inteligência artificial. Velho, é assim, existe diferença entre um bom advogado e um advogado pilantra. Você ser um bom advogado é um favor que você faz, não só para a sociedade, mas principalmente para o seu cliente. Agora, você ser pilantra só vai fazer bem para o seu bolso. E aí você está na profissão errada. Desculpa de eu falar. O que eu posso rever do PL 1904? Esse parágrafo 2º do artigo 146, se eu não estiver enganado, do PL, do Código Penal, de duas uma. Ou ele tem que abrir brecha para os casos em que a gestante não conseguir o serviço em tempo hábil, não que ela foi relapsa ou, enfim, né, esperou, sabe Deus por quê e tal. Então tem que dar um prazo maior para a gestante, nesse caso, de que ela não conseguiu o serviço em tempo hábil, a cumprir as 22 semanas, ou você exclui esse parágrafo 2º, pelo menos no caso de estupro, porque ele, de acordo com essas informações colhidas, ele não faz mais sentido. E esse prazo de 22 semanas, que eu pensei realmente, no primeiro momento, que era suficiente, que aparentemente não é, tem que ser estendido. Mas, no final das contas, esse vídeo aqui é justamente para mostrar aquilo que eu queria ter com aquele cara que me bloqueou. Eu cheguei para ele e falei, olha, a PL não fala nada de impedir o aborto e tal. Ele poderia ter me respondido, cara, 22 semanas não são suficientes, porque em caso de estupro acontece isso, A gente poderia ter tido esse diálogo poderia ficar público nas redes sociais dele, para que as pessoas formassem sua opinião. Isso é o que precisa acontecer entre direita e esquerda no Brasil. Esse tipo de conversa. Agora, você chega para conversar com a pessoa exclui sua mensagem, te bloqueia, não é o tipo de diálogo que vai fazer o Brasil ir para frente. Tampouco é o discurso de ódio que estão tentando construir em volta desse projeto de lei. Você argumentar que a extrema-direita está querendo fazer com que crianças virem mães, que está querendo retroceder no aborto legal, inclusive para vítimas de estupro, dizendo que elas não vão poder mais abortar, aí você está jogando, né, jogando verde para colher maduro, como dizem por aí. Foi bom ter visto esses vídeos, né, esses 3 vídeos aí. Obviamente não pelo que aconteceu com a menina lá de 17 anos, né, que muita filha da putice, esse cara não merecia 8 anos de cadeia, esse cara merecia 8 tiros na cara. E, cara, é bom, diálogo é bom, ler é bom, se informar é bom, discutir no sentido de conversar, né, com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da sua, é bom, só faz bem, cara. Isso só faz bem. Você aprende, você cresce e você adquire a capacidade de fazer o que é melhor para a sua vida e para a sociedade na qual você vive. Diálogo é ponte que constrói caminho para um futuro melhor. Olha que bonito isso, né? Álvaro Borba, se você chegar a ver esse vídeo, você pode utilizar essa minha poesia aí nas suas lives, ou sei lá o que você está fazendo hoje em dia, depois que a esquerda inteira está enterrando a mão na sua fuça. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês formem a sua opinião, seja contra o PL,
seja a favor do PL, seja contra o aborto, seja a favor do aborto, mas tenham base para isso.